gente está começando aqui uma série de vídeos sobre a última parte da disciplina, que é falácias, certo? Dentro da disciplina de Lógica para Ciências Sociais. E nessa série de vídeos a gente vai ver o que são falácias e as suas principais características, e também as mais comuns que a gente encontra tanto no nosso cotidiano quanto eh, na área da ciência, certo? Porque ela interfere, como em qualquer outra questão humana dentro da ciência também. Então a gente vai dar uma definição aqui, dar uma ideia do que são falácias, e aí a partir daí a gente dá uma olhada, faz mais algumas considerações, certo? Então a definição de falácias. Então a ideia da falácia, primeiro, é que ela normalmente tem a intenção de enganar deliberadamente. Esse deliberadamente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes as pessoas cometem falácias sem se dar conta. Então elas não têm a intenção de enganar, mas acabam apresentando um argumento ilógico, que não tem fundamento, sem querer, digamos assim, sem que ela se dê conta disso. Isso é bastante comum na nossa vida cotidiana, tá? A gente é bem acostumado a utilizar falácias em conversas aqui. Não é nessa questão que a gente vai se deter aqui, ok? As falácias cometidas cotidianamente em conversas informais não nos interessam. O que nos interessa aqui são as falácias cometidas dentro da ciência ou na vida social nossa, né? Por exemplo, quando a gente ouve um discurso, ouve uma pessoa falando, ou seja, um jornalista, um político, um diretor, um presidente, um professor, onde você espera, então, sim, que o encadeamento lógico ou que as conclusões elas sejam baseadas em premissas válidas. E aí sim isso nos interessa, ok? Bom, então a falácia ela apresenta um argumento ilógico ou falho, certo? Então a parte da premissa está equivocada. Normalmente é essa a questão problemática. E elas também seguidamente buscam uma validade emocional, íntima ou psicológica. Por que esses três? Porque como elas não têm uma validade lógica, ou seja, elas não são baseadas em algo que eu possa provar, a única forma que eu tenho para convencer alguém quando eu utilizo uma falácia é tentar convencê-la através do seu próprio sentimento, ou seja, do que ela acredita ser verdade, mesmo não sendo, ok? É o que a gente chama seguidamente de dogmas. E aí é uma das as questões que eu quero colocar para vocês antes de a gente começar a ver as falácias. O principal aqui é que a falácia não tem validade lógica. Essa é a principal questão, certo? Seja pela premissa ou pela conclusão, ela não tem validade lógica. Por não ter validade lógica, ela não deve ser utilizada em uma argumentação, seja essa argumentação num artigo científico, seja numa aula, seja num discurso e assim por diante. Duas questões importantes aqui antes da gente entrar nas falácias propriamente ditas. Primeiro, as falácias não trabalham com dogmas, ok? Na verdade, elas são exatamente o contrário de dogma, assim como a ciência, certo? A ciência não é algo estanque, ela está sempre em movimento, né? A verdade de hoje, ela é modificada com novos fatos e novas possibilidades que são descartadas ou que são comprovadas, e com isso ela evolui. Então, a ciência de 10 anos na nossa frente vai ser diferente da de hoje, assim como ela é diferente de 10 anos atrás, ok? No entanto, há uma parte importante da nossa vida social que trabalha com dogmas, tá? Que é a questão religiosa. Nós não vamos, obviamente, entrar aqui na questão religiosa, não nos interessa, nós estamos aqui falando sobre ciência. No entanto, muitos exemplos e muitas falácias são definidas a partir dessas questões. O que eu quero colocar bem claro aqui é que não me interessa aqui, não nos interessa aqui qualquer preferência religiosa de quem quer que seja. O que interessa aqui é quando se coloca religião e ciência, certo? Então, dentro dos fatos científicos, nós temos que separar o que é dogma, aquilo que é da espiritualidade ou fé de cada um, que não vem ao caso,
isso aí é do foro íntimo, e a ciência propriamente dita, aqui no caso, né, nós estamos dentro das ciências sociais, mas a ciência como um todo. Da mesma forma, um outro porém que eu preciso colocar aqui tem a ver, porque seguidamente os exemplos que a gente vai ver aqui é bem comum, porque na verdade as falácias elas vêm da retórica, a retórica é a parte de discurso, o discurso ele é extremamente utilizado dentro da política, é que existe todos os políticos que vocês podem imaginar no mundo inteiro, isso não acontece só no Brasil, utilizam de falácias. Algumas vezes essas falácias são menos inconsequentes, são basicamente para chamar a pessoas, chamar a atenção para uma determinada situação, em discursos inflamados e assim por diante. Isso todo mundo de alguma forma acaba utilizando e também não nos interessa aqui. O problema ocorre quando você utiliza falácia dentro de questões técnicas. Então, quando você diz, por exemplo, um político qualquer diz, precisamos melhorar a educação, isso é uma falácia porque ele não diz como. Simplesmente ele coloca aí uma afirmação onde ele não coloca as causas do porquê que ele acha que precisa melhorar a educação e também não diz o como precisa melhorar a educação. Ele simplesmente, né, está fazendo um discurso ou uma propaganda ou uma promessa. Ok, sem problemas. Agora, quando um político ou qualquer pessoa que esteja numa posição de poder, seja prefeito, governador, presidente, primeiro-ministro e assim por diante, diz: precisamos melhorar a educação diminuindo o número de escolas. Aí você tem uma falácia. Por que que você deve diminuir o número de escolas? Qual é o motivo que leva a isso? Se a afirmação é simplesmente essa, aí você tem uma falácia. Você não apresenta os motivos e aí você está estabelecendo, está adentrando uma questão técnica sem ter o conhecimento para isso ou sem apresentar as premissas que levam a essa conclusão. No momento que alguma autoridade fala dessa forma, ela pode e deve ser criticada porque ela precisa apresentar os argumentos que refletem aquela posição, certo? Então, nesse sentido, a discussão de falácias, a discussão de retórica é extremamente importante dentro do sistema social que nós vivemos, que é um sistema político, porque nós precisamos separar o que é apenas um discurso de campanha dos discursos técnicos quando você vai realmente tomar as decisões. Aí não são permitidos, não é possível que você trabalhe apenas com falácias. Você tem que ter o conhecimento, certo? Então, principalmente o que nos interessa aqui é que o argumento lógico, o argumento que vai ser apresentado, ele sempre deve decorrer das premissas, ou seja, as premissas elas devem ser verdadeiras e a partir daí eu vou ter uma conclusão verdadeira. Caso contrário, eu estou cometendo uma falácia. Então vamos lá, vamos ver algumas delas aqui. Nos próximos vídeos nós vamos ver algumas outras, tá? Então a primeira a gente vai ver aqui o apelo à força, certo? A ideia do apelo à força é o quê? É quando você tem algum privilégio, você tem algum poder, você tem alguma força, você se utiliza da ameaça para impor uma conclusão, certo? Um exemplo: se você não me defender na reunião, será demitido. Por que que isso é uma falácia? Porque eu não estou apresentando nenhuma premissa lógica para isso. Simplesmente o fato de eu ter o poder, de ter o privilégio de poder lhe demitir. Então isso se torna uma falácia do apelo à força, porque eu vou lhe infligir algum mal simplesmente por você não concordar comigo ou você não seguir a minha conclusão. As nossas convicções políticas estão corretas, porque quem descrer nelas é um criminoso e será colocado em uma prisão pela polícia. É a ideia, né, dos regimes ditatoriais e fascistas, né? Quem não concorda comigo precisa ser preso. Ou seja, não é quem concorda comigo está errado, ok? Isso é um outro tipo de problema. Quando você estabelece que quem não concorda com você está errado, você está tentando reforçar a sua posição, dizendo que a sua opinião está certa e a da outra pessoa está errada. Isso não há um problema grave aí. Quando você diz, não, quem não concorda comigo deve ser preso, ou deve ser morto, ou deve ser torturado, ou seja
que for, você tem um apelo à força, né? Você tem uma falácia, porque você não consegue estabelecer proposições lógicas e apela ao seu privilégio, à sua força, para estabelecer a sua opinião que você considera correta. Pelo medo. Pelo medo tem essa charge aí que andou circulando por aí, e é exatamente isso, tá? Não, pai, isso são notícias falsas, mas como pode ser falso se diz exatamente o que penso, tá? A ideia do apelo ao medo é considerar algo verdadeiro ou falso se ele diz exatamente o que eu penso, mesmo que eu esteja errado, ou que ele tem uma consequência absurdamente ruim, né, que causa medo nas pessoas, certo? Então, se a consequência desejada, que é o caso ali do sujeito ali, né, ou quando você tem medo dessa consequência, você tenha o apelo ao medo, ok? Então, exemplo, se Deus não existir, então nossa vida não teria sentido. Então você está colocando medo na pessoa, dizendo: olha, se você não acreditar em Deus, a sua vida perde o sentido. Você não vai ter sentido na sua vida. Então você está estabelecendo uma proposição de que essa pessoa vai ter algo muito ruim na vida dela, algo que ela tem medo, a partir de uma proposição sua. Se aumentarmos o salário mínimo, a inflação vai retornar ao Brasil. A inflação retornar é ruim. Ele não explica por que o aumento do salário mínimo tem a ver com a inflação, simplesmente a frase é essa. Então, isso é um apelo ao medo. Ele pega uma coisa que todo mundo tem medo, que é a inflação retornar, e coloca isso dentro da premissa, sem explicar absolutamente nada, só dizendo o seguinte: ó, se aumentarmos o salário mínimo, então a inflação vai retornar. Ou seja, o medo é que, como a inflação é ruim que retorne, então nós não devemos aumentar o salário mínimo. Essa é a ideia. Se você se converter à minha religião, irá para o céu. Do contrário, irá para o inferno. Mesma coisa, né? Estou instilando medo na pessoa se ela não concordar com a minha premissa. Pela novidade, e veja aqui, né, uma das que ocorre na ciência também, que é uma que tem que tomar bastante cuidado. Então a ideia do apelo à novidade é bem simples, se é novo é correto, ou no caso verdadeiro, ok? Então, por exemplo, o curso de Arqueologia de Lavras é melhor, pois é o mais novo. Acabou. Não há nenhum sentido nessa questão. Então não é porque algo é novo que somente por isso ele é melhor, ele é verdadeiro ou ele é o correto, ok? Isso não quer dizer que o mais novo não possa ser verdadeiro, não possa ser correto, não possa ser o melhor. O apelo à novidade quer dizer que você estabelece como premissa para algo ser verdadeiro ou melhor, simplesmente ele ser mais novo. Então aí é que tu tem a falácia, certo? A premissa, onde colocada somente dessa forma, é que você tem a falácia, ok? Não é só por ser mais novo que algo é absolutamente melhor. E o apelo à antiguidade é exatamente o oposto disso, ok? Se é antigo, é correto ou verdadeiro. Então, apelo à antiguidade. Eu aprendi assim na escola, então esse é o método que funciona. Ou seja, aconteceu comigo, foi há 20, 30 anos atrás e funcionou bem, então esse é o método que funciona. Da mesma forma que o apelo à antiguidade não quer, do apelo à novidade não quer dizer que algo antigo não seja o correto ou o verdadeiro. O que se estabelece aqui como falácia é colocar isso como a única condição para que isso ocorra. Ou seja, se eu estou fazendo isso há 20 anos da mesma forma, então é porque isso está correto. Não, pode ser que não seja essa a questão, ok? Vamos ao próximo. Aqui mais um exemplo, né? A minha avó fazia dessa maneira, então essa é a melhor forma. Pode ser até que seja a melhor forma mesmo, né? Mas isso não quer dizer que sempre será assim. Então, o apelo à ignorância. Antes da gente ver isso aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado sobre a palavra ignorância. Muitas vezes as pessoas confundem, né, na linguagem coloquial, ignorância com burrice. E não é. Ignorância é quando você não sabe algo, certo? Isso não tem nada a ver com você ter menos quociente de inteligência do que qualquer outro, ok? Todo cientista, por definição, é ignorante de várias coisas. Na verdade, toda ciência parte de uma pergunta. Se você parte de uma pergunta, isso quer dizer que você ignora a resposta. Esse é o significado importante aqui. Então, o apelo à ignorância é o seguinte: se eu não sei se algo é verdadeiro, então ele é falso. Ou
eu chego à conclusão inversa. Se eu não sei se algo é falso, então ela é verdadeiro. Não, ok? Se eu não conseguir descobrir se alguma coisa é correta ou não, eu continuo não sabendo se ela é correta ou não. Eu não posso concluir que ela é falsa ou verdadeira só porque eu ainda não encontrei provas que me digam de forma definitiva como ela funciona. Então, como é que isso funciona no meio das falácias, ok? Ninguém conseguiu provar que Deus existe, logo ele não existe. Não. Se ninguém conseguiu provar que Deus existe, ou seja, eu não tenho nenhuma prova física em relação a isso, eu não posso chegar na conclusão de que, bom, a partir daqui, como eu ignoro a resposta, ele é falso. Não é verdade. Da mesma forma, eu chego à mesma conclusão pelo outro lado. Ninguém conseguiu provar que Deus não existe, logo ele existe. Mesma questão. Já que eu não consigo provar a sua negação, ou seja, que aquela afirmação é falsa, eu não posso concluir que ela seja verdadeira, certo? Então, sempre que se utiliza o apelo à ignorância, normalmente nós temos essas duas questões aqui, que é você não conseguir concluir alguma coisa, principalmente esse é o problema, e aí se coloca essa coisa como falsa. Não é verdade, a gente tem que continuar pesquisando para chegar à resposta. Outros exemplos comuns. O sujeito nunca foi preso, então ele é honesto. Não quer dizer nada. O fato dele nunca ter sido preso quer dizer que ele nunca foi preso. Pode ser que ele seja completamente desonesto, mas ninguém conseguiu ainda descobrir as falcatruas que ele faz. Da mesma forma, o sujeito é ficha limpa, então ele é honesto, é o mesmo problema. Eu nunca tive nenhum problema na justiça, então eu sou honesto. Não, isso quer dizer que ninguém ah, nunca descobriu nada contra aquela pessoa. Óbvio que pode ser que ele seja honesto, certo? Não é colocar uma dúvida sobre todo mundo aqui. Eu só estou querendo dizer é que simplesmente por eu não ter provas de uma determinada coisa, não quer dizer que elas não existam, certo? Então eu ignoro essas provas, se eu estou ignorando, sou ignorante em relação àquelas provas, eu não posso concluir nada sobre elas. Esse é o apelo à ignorância. O apelo à piedade é bastante comum, inclusive em sala de aula, né? Que é o seguinte, que é quando você utiliza o recurso à piedade ou outros sentimentos, né, para que a conclusão seja aceita, né? Então, por exemplo, se não tivesse colocado fogo na casa para receber o dinheiro do seguro, a minha esposa teria morrido de câncer. Então, eu estou tentando justificar a minha ação por causa de um sentimento, né, um sentimento de piedade frente à minha esposa. Eles estão ganhando de nós na corrida econômica. Eles estão rindo de nós. Eles vão nos destruir economicamente. Bom, onde é que entra aqui o apelo à piedade? A primeira afirmação é uma afirmação que você pode facilmente verificar se é verdadeira ou não. Seja eles quem for, tá? Eles estão ganhando de nós na corrida econômica, então digamos lá que a gente compare dois países e um país está melhor que o outro, você facilmente consegue descobrir se aquilo é verdade ou não. Agora, o eles estão rindo de nós e eles vão nos destruir economicamente já é um apelo a sentimento, um apelo à raiva, à piedade, a um sentimento intrínseco da pessoa de que nós deveríamos ir melhor do que outras, seja lá por qual motivo. Não é um apelo lógico, certo? Até mesmo porque, a não ser que você encontre uma prova de que os governantes desses outros países se sentam e começam a rir da cara dos outros, você não tem como provar que isso realmente aconteceu, tá? Isso, infelizmente, né, pela piedade, há esses sentimentos, não só de piedade, ele é bastante comum também em discursos políticos. E normalmente sem fundamento nenhum. Apelo preconceito também, infelizmente, muito comum é o seguinte: é quando eu vou associar valores morais a alguém para convencer que as suas opiniões não merecem respeito, ok? E essa associação, às vezes, inclusive, é mentirosa. Então, por exemplo, uma pessoa religiosa como você não é capaz de argumentar racionalmente comigo. Então, uma pessoa se dirige a outra, uma é religiosa, outra não, e a pessoa que não é estabelece como preconceito de quem tem a religiosidade não pode ter argumentos racionais, já que ela tem seus dogmas religiosos. Isso é um preconceito. Você é gremista, não pode opinar sobre o Inter ou vice-versa. Então, pelo fato do sujeito torcer para um time ou para o outro, ele não pode ter uma opinião correta sobre o assunto, sobre o time que ele não torce, ok? Também é preconceito.
Você é de direita, não pode opinar sobre feminismo. Mesma situação. Só porque o sujeito é de direita, ele não pode opinar sobre o feminismo ou sobre qualquer outra coisa. Então, a partir de um qualquer estabelecimento de um grupo que você coloca, você estabelece preconceitos em cima daquele grupo e você impede a pessoa de dar a sua opinião, ou seja, você diz que a opinião daquela pessoa não merece respeito, ela não tem o direito de dar aquela opinião, pelo simples fato dela pertencer a um determinado grupo, seja ele qual for. O apelo à popularidade também é comum e tem que se tomar muito cuidado, certo? Seguidamente, o pessoal confunde democracia simplesmente com a opinião da maioria, e não é, ok? Não vamos entrar aqui em questões do que é democracia, mas só bem rapidinho. A democracia, ela parte de vários pressupostos. Um dos pressupostos é ter a opinião, de ouvir a opinião de todos, mas o outro pressuposto, por exemplo, é que todos têm que ser tratados da mesma forma. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, eu não poderia chegar numa cidade onde a maioria tem uma minoria, por exemplo, de asiáticos e eu estabelecer uma lei onde todos os asiáticos vão ser considerados escravos. Eu posso passar essa lei dentro da Câmara, todo mundo votar a favor, 90% são formados por não asiáticos e votam a favor, ou seja, é a opinião da maioria, mas ele fere a democracia porque eu estou tratando pessoas como classes diferentes, os asiáticos e os não asiáticos. Então, democracia e opinião da maioria não é exatamente a mesma coisa, tá? A democracia é um pouco mais complexo do que simplesmente a opinião da maioria. A ideia do apelo à popularidade vem disso, é o tentar validar o meu argumento por causa do grande número de pessoas que acreditam no argumento, ok? Então, inúmeras pessoas acreditam em Deus, portanto Deus existe. Não tem nenhuma premissa lógica aqui, simplesmente porque a maioria das pessoas pensa uma determinada coisa. Isso não quer dizer que a maioria esteja correta, não quer dizer que esteja errada, mas eu não posso utilizar isso como uma premissa num argumento lógico. A maior parte dos brasileiros é contra o casamento homossexual, então ele deve ser proibido. Veja aqui vem a questão exatamente da democracia, ok? Mesmo que eu até acredite que isso não seja mentira, ou que seja que a maior parte dos brasileiros é contra o casamento homossexual, teoricamente não. Isso é antidemocrático porque fere um dos princípios da democracia, que é que todos os cidadãos são iguais. Esse é um dos princípios bases da democracia. No momento que eu impeço alguém de se casar por qualquer tipo de pressuposto, eu estou dizendo que aquelas pessoas são diferentes. E isso fere a democracia. Então, esse apelo da popularidade também é uma falácia. Boa parte dos brasileiros gosta do carnaval, então essa é uma festa para todos os brasileiros. Não, não é para todos, só porque boa parte dos brasileiros gosta do carnaval, é verdade, ele é popular. Eu não posso dizer que todos gostem ou participem do carnaval. Então eu estou fazendo aqui também um apelo à popularidade. Apelo ao rico ou ao pobre vem da questão do condição financeira, que vai definir se o meu argumento é válido ou não, tá? Então eu posso utilizar das duas formas, ou a alta condição financeira ou a baixa condição financeira, para eu chegar a uma conclusão de que aquele argumento é válido ou não. Obviamente que a condição financeira não estabelece nenhum tipo de pressuposto para você definir se o argumento é válido ou não. Então, exemplo, ele é rico e estudado, não pode estar mentindo. Não é verdade. Não quer dizer que um sujeito, simplesmente por ser rico e estudado, não possa mentir. Ele é pobre e burro, é claro que está mentindo. Da mesma forma, o oposto, né? Simplesmente porque ele é pobre e nunca estudou, não quer dizer que ele esteja mentindo automaticamente. Ele é rico e safado, é claro que é mentiroso, aí eu faço o oposto. Eu estou fazendo só porque o sujeito é rico e tem dinheiro, quer dizer que automaticamente ele deve ter roubado de alguém e é mentiroso. Ou ele é pobre e por causa disso ele é honesto, então ele nunca vai mentir. Então aqui são todas as possibilidades, tá, de apelo ao rico ou ao pobre, nenhuma delas serve como um pressuposto, um argumento válido, porque a condição financeira não é um pressuposto válido para definir se o argumento é correto ou não.
O apelo à autoridade é o último que a gente vai ver nesse vídeo aqui, é um dos mais importantes, um dos mais comuns, e a gente tem que tomar uma série de cuidados quando a gente se dá conta que estamos tendo um apelo à autoridade. Até mesmo porque nós vivemos num sistema republicano, certo? A gente vive na democracia republicana, ou seja, que a gente elege nossos representantes, logo a gente confere autoridade a esses representantes. Então, o que que isso acontece? Acontece que eles estão lá para tomar decisões por nós. Essa é a ideia da República Democrática, ok? A gente elege essas pessoas, elas vão lá e tomam as decisões para nós. Mas tem que se tomar certos cuidados para a gente não cair na falácia do apelo à autoridade. O que que é a falácia do apelo à autoridade? É utilizar uma autoridade reconhecida ou às vezes anônima, que muitas vezes acontece nos famosas mensagens de WhatsApp, para comprovar a premissa. Por exemplo, o Jô Soares disse que o ovo faz mal para a saúde. Tá, mas e quem é o Jô Soares? Que autoridade ele tem sobre a questão nutricional? Ele é um apresentador conhecido, ele é uma autoridade reconhecida dentro da área dele, que é humor e apresentação, mas ele não tem nada a ver com a nutrição. Logo, a gente utiliza aqui a ideia da falácia aqui, é utilizar uma personalidade conhecida para eu dar força ao meu argumento, mesmo que a opinião dela não tenha nada a ver com a questão, já que afinal de contas ela não tem nenhuma experiência na área. O presidente disse que a física quântica pode destruir o mundo. Então, um presidente qualquer disse isso. Tá, mas e esse sujeito, ele é físico quântico, esse presidente? Ele tem experiência no assunto? Por que que ele disse isso? Mesma situação. O presidente afirmou que a doença não é grave. Mesma coisa. Quem é o presidente para afirmar isso? Ok? Ele é o presidente, ele é a autoridade eleita? Beleza, mas e aí? Isso quer dizer, ou torna especialista em todas as questões? Não, nós não temos um especialista em todas as questões, e isso serve para qualquer presidente. Aqui é, genericamente falando, em qualquer lugar do mundo, nós não temos como ter uma autoridade que reconheça tudo, conheça todos os saberes do mundo. Uma coisa importante dentro da apelo à autoridade é que a autoridade é diferente de competência. Somente porque o sujeito eleito ou o sujeito social ele é autoridade em um determinado assunto, que ele vai ser automaticamente competente em tudo. É óbvio que falhas vão ocorrer. Então, por exemplo, você realmente acha que uma companhia tão grande como a Samsung não teria testado seus celulares antes de serem vendidos? Isso é um apelo à autoridade. Eu simplesmente estou colocando, bom, tem uma empresa gigantesca como a Samsung, e apelo à autoridade da Samsung por ela ter chegado no lugar que chegou, dizendo que ela está sempre certa. Como quem conhece um pouco de tecnologia pode afirmar, não é verdade. Esses tempos eles tiveram que recolher até um dos seus modelos que andava pegando fogo por nada. Então, eles são uma autoridade no assunto, conhecem celulares, mas naquele modelo eles erraram. Então, eles não tiveram competência naquela questão. Então, mesmo autoridades reconhecidas e importantes não vão acertar sempre. Então, às vezes, você colocar isso como apelo à autoridade, não, esse sujeito, ele normalmente acerta, não quer dizer que ele sempre vai acertar naquela questão. Uma outra situação que ocorre bastante comum é quando você ouve uma única autoridade sobre o assunto. Então, por exemplo, eu falei com o guarda da fronteira e ele disse que a maior parte dos imigrantes são traficantes. Então, ele utilizou a experiência pessoal dele. Não tô, tá? Vamos considerar que esse guarda da fronteira não esteja mentindo. Ele usou a experiência pessoal dele para fazer uma afirmação. E eu utilizei isso como uma regra. Isso é uma falácia, porque eu estou utilizando uma autoridade que é uma pessoa só, que só tem a sua própria experiência pessoal para falar. E a própria experiência pessoal não é sinônimo de uma regra universal, ou certo? Só porque aconteceu com você, ou com fulano, ou com Beltrano uma determinada coisa, não quer dizer que em todas as pessoas aconteçam da mesma forma, ok? Então, sempre que você vai ter que ouvir alguém para tomar uma decisão, normalmente a gente escuta mais de uma autoridade,
certo? É aquilo que o pessoal faz quando vai pedir uma segunda opinião médica. Às vezes pega uma segunda, uma terceira, todos eles dizem mais ou menos a mesma coisa, aí você se convence de que você está sofrendo uma determinada doença, certo? Então, coisas cruciais aqui para não cair na falácia do apelo à autoridade. Primeiro, experiência pessoal não é o melhor conselheiro sempre, ok? Não, isso não se pode levar. Você nunca pode levar sua experiência pessoal como uma generalização. Para que você precisa pegar a sua experiência pessoal e de reunir mais de milhares de pessoas para poder tentar chegar numa regra geral. Simplesmente porque alguma coisa aconteceu com você não quer dizer que não vai acontecer com o outro. Isso é bem comum. ah, em casos, nos famosos casos de câncer que aconteceu aí. Ah, mas eu conheço fulano que fumou até os 90 anos e não teve câncer. É verdade. Agora, quem fuma, a taxa de probabilidade de ter câncer é centenas de vezes maior de quem não fuma. Isso é provado. Obviamente que algumas pessoas vão fumar até os 90 anos e não vão morrer, mas normalmente, se você fumar, você vai ter câncer. Essa é a regra, certo? É o que nos interessa e não as exceções à regra. O acúmulo de experiências e autoridades vai te sempre lhe conduzir à verdade atual. Então, se você tem uma pessoa dizendo uma coisa e 300 outras autoridades falando outra, a chance daquela única pessoa estar correta é muito baixa. Tem uma grande chance das outras 300 que estudam tanto quanto a primeira estarem mais corretas. E esse corretas aqui, botei ali entre aspas, é a verdade atual. Já falei sobre isso, sobre a ciência. A ciência ela se altera, ela se modifica, certo? Então, é muito mais fácil quando você ouve várias autoridades, e essas autoridades dizem uma coisa, você acreditar naquilo, quando apenas uma está falando, certo? Se você se pegar esta única, você provavelmente vai cair na falácia da pela autoridade, ok? Exemplo real de como isso pode ser complicado, inclusive nocivo para a sociedade, é o macartismo. O que, que é o macartismo? Joseph McCarthy foi um senador americano que, entre 1950 e 67, durante o auge da Guerra Fria, utilizou um relatório baseado em apelo à autoridade, no caso dele próprio, para criar uma verdadeira caça às bruxas nos Estados Unidos. Tá? Esse relatório dizia basicamente que havia inúmeros espiões soviéticos, né, a época era da URSS, né, em solo americano. Inclusive na própria CIA, ele citava até números, né? Acho que eram 15, 16 os espiões dentro da CIA, e que havia inúmeras pessoas nos Estados Unidos que apoiavam o RSS e o comunismo. E a autoridade que ele deu para esse relatório foi dele próprio. Ele disse que é ele que fez que construiu o relatório com as suas próprias pesquisas. Bom, a partir desse relatório, que causou um forte impacto na época, durante 17 anos, né, entre 50 e 67, ele perseguiu milhares de pessoas que estariam ligadas ao RSS ou ao comunismo nos Estados Unidos. E milhares mesmo, milhares de pessoas. Essas pessoas, que muitos delas nunca tinham ouvido falar em comunismo e nem, né, sobre a União Soviética, elas eram presas, elas eram demitidas, elas eram proibidas de trabalhar em determinados setores. Agentes do governo, funcionários públicos, artistas, educadores, políticos, quem vocês puderem imaginar, foram perseguidos. Foi uma verdadeira caça aos bruxas, certo? E tanã, olha só que se descobriu que era uma falácia, certo? O relatório era falso, ele não conhecia nenhum espião de lugar nenhum, em lugar nenhum. A partir daí que se descobriu que ele estava basicamente mentindo, que isso nunca tinha ocorrido, os julgamentos que tinham levado pessoas à prisão ou impedido pessoas de trabalhar foram completamente anulados e o McCarthy então foi afastado da vida política e se tornou sinônimo de autoritarismo e de mentira, basicamente, que era a questão. Então, o apelo à autoridade é uma coisa extremamente complexa, difícil de se trabalhar e tem que se tomar bastante cuidado com ela, principalmente no nosso modelo, né,
como eu falei para vocês, o nosso modelo político republicano, onde nós temos o estabelecimento de autoridades, certo? Onde a gente vai nos ater a elas, certo? A gente elege prefeitos, governadores e presidentes, além dos deputados, né? Para nos representar e tomar as decisões, mas ao mesmo tempo nós não podemos considerar que somente porque alguém tomou uma decisão que ela esteja automaticamente correta, certo? Essa é a ideia do apelo à autoridade. Só porque alguém que tem autoridade tomou uma decisão não quer dizer que ela seja absolutamente correta. Você tem que apresentar outras premissas, ok? Então, olha, ele tomou uma determinada decisão baseado nisso, nisso e naquilo, então por isso é que eu acho correto. Aí você tem uma sentença lógica válida, ok? Até a próxima.